Uhum. Por quê? Oh, Jesus amado, gente. Ah, o Vu tá falando que eu não posso minimizar a tela, não? Se eu não minimizar a tela, eu não consigo fazer mais nada, não, gente. Seguir aqui. Bem, viu, gente? Eu vou disponibilizar conforme cresce. É um ponto um pouco maior, tá? Ô, Manu. Você vai postar? Vou. Só. Ai. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ah, eu tô cansada. Não sei. Não tô cansada, não, gente. É. Sono conta? Eu tô cansada. Eu tô com sono. Eu preciso de férias, sabe? Você igual teve feriado, mas assim, eu passei mal. Eu tinha coisas pra fazer, tipo, eu trabalhei no feriado, sabe? Queria que as férias. Só, assim, só pra saber, só curiosidade. Daqui é 19, ó, 17, começa dia 17 de julho. Ah, nem vai demorar, mais um mês ainda. Mas pensa que tá chegando. Um mês passa rapidinho. Passa não. Ah, tá. Passa não. Eu Ainda vou... pra acabar o ano, férias de janeiro. Bom. Eu vou chorar. Aqui, gente, vou pedir a colaboração de todo mundo para poder ler hoje, viu? Porque o texto é grande. Começando com a que reclamou agora. Começou reclamando. Deixa eu te contar. Como é que é? Começando com quem começou a reclamar. Não, peraí. Peraí, cada um vai ler uma parte? Não, Que? Porque o texto é muito grande, eu vou precisar que todo mundo participe.
Peraí, Professora, ô, semana que professora. vem tem reunião? Tem. Professora. Eu tenho que ó, colocar meu aparelho, tá precisando, não vai dar pra ver não agora. Professora. Aline, eu tenho uma boa desculpa, serve pra nós duas. Professora, você tem que ver que linda que tá a minha dicção. Bom dia, professora. Desculpa o atraso. Tudo bem. Aqui, Manu, todo mundo vai participar, Também, sabe por quê? professora, Na desculpa. hora, eu tô distribuindo 6, 7 pontos só de participação. Eu vou ter que colocar o aparelho e com ele minha dicção ficou muito Não, ruim. não tem nada disso, não. Vamos começar com a Ah, Manu, sério? viu? Professora. Mas ser cada um até lê eu. um pedaço, Vai, manda aí. gente. Não, cada um lê um pedaço. Começar o quê? A ler Leia. o texto. Deixa eu tirar isso. Espera rapidinho, tá? Deixa eu só abaixar o negócio aqui. Nossa. O texto é muito grande, então, pessoal, para poder não ficar ruim, né? Nem sobrecarregar o coleguinha, se todo mundo ler um pouquinho. Quê? Tem mais embaixo, professora? Muito. Então, umas 4 páginas. Não. Deixa eu ver. Espera aí, Você rapidinho. chega, né? Não. Não. Aqui, ó. Espera aí, gente. Olha, professora. São 5, 6 páginas. Começa não, a ler, mas- Manu. Agora sem brincadeira, Manu. Começa a ler para todo mundo ler, senão sobrecarrega. Não, mano, por que você foi falar assim? Não, gente, não tem problema nenhum. Se você chegar no ano, não sabem ler. É só um pouquinho. Ué, leu dicção que não ajuda. Não, pode começar a ler, não tem problema não. Tá todo mundo acompanhando? Tá, vai. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos como terá sucedido a outras instruções sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. Isso. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor, que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscara. Nossa. Só mais um parágrafo, Manu. O ferro. Ai, peraí. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos sujões. Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa, também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com poucos era pegado. Aline. Todo mundo vai ler, Aline. Peraí, gente, deixa eu tirar esse 2 aqui, porque... Pronto. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentido
da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se. Entretanto, casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora. Que tá dando? Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa, gratificar-se generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem a ocultasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza explícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfácio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Tiago, você tá aí, meu amor? Agora é sua vez. Pode deixar. Cândido Neves. Cândido Neves, em família Pindim, é a pessoa que se liga à história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade, o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção, era carreira boa. Com algum esforço entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de entender é servir a todos. Feriu na corda do orgulho e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade, fiel de cartório. Continuou de uma repartição anexa ao Ministério do Império. Carteira e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com o primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas carros para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Pode continuar. Contava 30 anos, claro, 22. Ela era órfã, morava com uma tia Mônica e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados apenas queriam matar o tempo, não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela. Ela para eles, até que à noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixavam saudades, nem lhe acendia. E agora eu perdi. Peraí. Peraí, tá lendo? É que subiu. Deixa aqui, ó. Deixava saudade, nem lhe sentia desejos. Nem lhe sentia desejos, talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar naturalmente, era como ela dizia a tia, um pescar de caniço a ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir às outras. O amor está sobrescrito quando a moça viu
Candito Neves sentiu que era estar o possível marido, o marido verdade e único. O encontro deu-se um baile, tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro. Tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amiga da Clara, menos por amizade que por inveja. Tentaram redá-la do passo que a dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que tinham, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem Sofia, não pode replicava. deixar. Sofia, pode continuar agora. Pois ainda bem. Mas ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com o defundo. Não defundo não, mas o que? Não dizia o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles se foram abrigar, falou-lhe, falou-lhes uma vez os filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse agravar a necessidade. Você, vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, diz a tia a sobrinha. Nossa Senhora, bastará te comer, acudiu Clara. Tia Mônica deve ter-lhes feito a advertência ou ameaça. Quando ele lhe foi pedir a mão da moça, mas também ela era amiga da Patuscadas. Entendeu? De E o patuscadas. casamento, e o casamento seria o 222 de novo. Vou continuar. Seria uma festa como foi. Pode continuar, Sofia. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara Neves Cantito não estavam Cândido. não tava que comer, mas estavam que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela coisia. Coisia? Cozinha. É tipo costurar. Ah, tá. Ela coisia agora mais. Ela saía empreitadas de uma coisa. Era pra ser coisa, né? E a outra. É, mas não é mas pode ler coisa mesmo. E outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriu mão do filho. O filho é que, não sabendo daqueles desejos específicos, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Farão ou fêmea. Era um fruto abençoado que viria fazer ao casal a suspirada ventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Gabriel, agora. Gabriel. Oi, foi mal. Vamos lá. Desculpa, Deus nos há de colocando ajudar, música. titia. Calma. Tá, deixa eu tirar a música aqui, calma. Ai. Calma, é a de baixo ou a de cima? Aqui, ó. Deus nos há de ajudar, Ah, titia. Deus nos há ajudar, titia. Insistir. Insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava com mais vontade, e assim era preciso. Uma vez, além das costuras pagas, tinha de ir fazer com retalhos de enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. A tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a vida triste, suspirava ela. Mas outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem e acham que sempre calma, quê? Sempre alguma coisa certa de comer, ainda que pouco, certo? Como? Certo, é um emprego de um ofício, uma ocupação em que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gastar o tempo. É Vou o resto continuar. também. É Cândido pra ler. Neves logo lhe soube daquela advertência.
foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso, que de costume lhe perguntou se já algum dia deixaria de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa, e isso quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos ter o nosso bacalhau. Bem, sei, mas somos 3. Seremos 4. Não a mesma coisa. Que quer, então? O que quer, então? Ó, ai, perdi. Tá, o que Quer que quer eu que eu faça? faça? Além do que eu faço. Algumas coisas mais certas. Mas o mercenário da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que causou o sábado, todos têm um emprego certo. Não fique zangado. Não digo, não digo que se você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim, mas lá é uma noite que compensa tudo, até sobra. Deus não me abandona e preto fugido sabe que não, comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinham glória nisso. Falava de dar esperança como capital seguro. Daí a pouco, daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Resta, hein? Só mais esse parágrafo aqui. Cândido Neves. Nossa Senhora! Só mais esse. Cândido Neves perderá já o ofício de entalhador, como abrirá a mão de muitos outros, não, de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem, teu pedaço de corda. Cândido Neves lia o anúncio, copiava os escravos, copiava, metia nos Metia-os no bolsos bolso. e saía das pesquisas. Tinha uma boa memória, fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido. Gastavam poucos que achavam, segurá-los, amarrá-los e levá-los. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, uma esquina conversando de coisas remotas, havia a passar um escravo como os outros. Descobria logo que ia fugindo. Quem era? O nome, o dono, a casa, gratificação? É gratificação interromper a conversa de trás dos viciosos. Não apanhava logo, espreitava lugar azado. E de um salto tinha ratificação nas mãos. Sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes dos outros trabalhavam, mas geralmente eles venciam sem o menor arranhão. Esté, Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se a caçar. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanto era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha naturalmente. Quando ele chegava tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à casa de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de burros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou a tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava mau negócio que
aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia até fazer-se pesado à mãe. Antes de nascer, chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9, cuja narração disperso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos, não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvido. Isso nunca. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 2 jovens pais que respeitavam a criança, para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar e pular. Enjeitar quê? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, estava quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia, não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Mônica. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o Senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada. Pois então, a roda é alguma praia ou montou? Lá não se mata ninguém. Ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer se viva a míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que fazia com tal franqueza e calor. Crueldade se prefere. Clara estendeu a mão ao marido como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou o maluco à tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça o favor. O credor entrou e recusou a sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, pô-lo ia na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário, mas a palavra supriu o que faltava o gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquia. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por... Isso é Lauana, velho. Lauana. O microfone está desligado. Tá certo, eu comecei a ler, depois eu percebi. Candinho saiu por outro lado nesse lance, não chegava nunca ao desesperado, contava que algum empréstimo não sabia como nem onde, mas contava demais. Recorreu aos anúncios, achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito, ganhou algumas horas sem proveito e se tornou para casa. Ao fim de 4 dias não chegou recursos, lançou a mão de empenhos, foi às pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda, não achava casa, nem contava com as pessoas que lhe emprestassem algo. Era ir para a rua, não contava com a tia Mônica, teve a arte de alcançar aposentos para as 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os 4 quartos baixos da casa, ao fundo do cocheiro. Para os lados de um pátio, teve ainda a arte maior de não fazer nada aos dois, para que a Cândido Neves não desistisse
desespero da crise começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emenda a vida, em suma, ouvia as queixas de Clara sem repetir, é certo, mas sem os consolar no dia em que fossem abrigados abaixo baixo a casa, fala e os Espanha com a notícia do abseque e eles dormir melhor do que cuidasse. Continua? Assim, assim, assim sucedeu, pois fora de casa passava os aposentos de favor, e dois dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar criança à roda. Se você não der, não, não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barnos. Cândido Neves pediu que espere que ele mesmo a levaria. Notou que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chorava a noite toda, assentou o pai, levou-o à roda na noite seguinte. Naquele viu todas as notas de escravos fugidos, as gratificações, pela maior parte eram promessas, alguns traziam a soma escrita e escassas, porém, subia 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata vinha indicações de gestos e de vestido. Cândido Neves andando a pesquisá-lo sem melhor fortuna e abria mão de negócios. Imaginou que algum amante de escravo e houvesse reconhecido agora, porém, a vista nova da quantia era a necessidade pela animaram Cândido Neves a fazer o grande esforço. Derreteiro saiu de manhã ao ver indicar pela rua. Passou rápido, passou muito pela rua, né? E, Eu perdi. Perdi. Aqui, né? E da rua ao largo de Carioca, rua de Porto e da Ajuda, onde ela Onde ela parecia andar. Onde ela parecia andar seguindo o anúncio, não achou apenas a farmacêutica da rua. Para? Não pode continuar. A rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes da pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono do escravo e agradeceu cortesamente. A notícia não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação e indicou outro barato. Continua assim? Não, é João Vitor agora. João Vitor. João Pedro. Voltou para a triste. Tá. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai não obstante o acordo feito, mal pode esconder a dor do espetáculo.
não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa, pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez, o pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu na direção da rua dos Barrabonos, que pensasse mais de uma vez em voltar para casa. Peraí, João, rapidinho. Ô, pessoal, a aula está quase terminando. Você tá toda hora esse stand 2 aparecer. Não contei para vocês, não? Que o meu computador o 2 está travando. Tá disparando. Aí, pessoal, falta só um restinho do texto. Eu vou pedir que vocês terminem em casa. Por que eu parei a aula para poder ler com vocês? Porque senão vocês não iam ler o conto todo, tá? Aí, só tá faltando só um restinho. Amanhã a gente lê rapidinho e faz atividade, tá bom? Ok. Que raiva. Não, tá um horror esse negócio. Então aí, gente, o restante fica para amanhã, tá bom? Um trechinho. Só peguei essa aula, porque senão a gente não ia ler. Se vocês não, eu tenho certeza que vocês não iam pegar para poder ler o conto todo. Tá? Professora, que isso? Claro que eles pegariam. Professora, você não Conheço os alunos. Que isso? Isso é grande. Uma aula para ler um texto. Ó, tá O texto entendendo? é grande, mas, né? É do Machado de Assis. Que isso, professora? Você não confia em mim, não? Você me conhece há 4 anos já, professora. Exatamente. Não. Começando por Manuela. Como é que é? Começando por Manuela. Acho que agora nem chorar no banho resolve, mano. Eu tô mentindo, Manu? Tá mentindo sobre o quê? Você ia ler o texto todo? Espirra. Lógico que eu ia. Ia ligar pra Aline e pedir ela ler em cal pra mim. Não. Aí se essa é a leitura de vocês duas, aí tudo bem. Ô, professora, você nunca ouviu em mim, ô, professora. Eu leio sim. Conheço sua preguiça, Manu. Não interessa. Antes você visse que o conto tinha 6 páginas. Uai, gente. Eu leio sim, Eu acho que eu agorinha não mesmo teria eu coragem tava de ler. lendo. Professora, agorinha mesmo eu tava lendo. No recreio eu tava lendo. Não era livro, mas eu tava lendo. Uai. Eu acho que eu não Não é vi. não, Aline? Tá, ué. O que você estava lendo? Aline, eu não te falei que eu tava lendo fanfic, não, Aline? A Manu lê fanfic. Eu prefiro ler fanfic do que mexer no celular, né, Manu? Uhum. É um tipo de leitura, né? É no celular, lerdo. Tá vendo que menina estudiosa?